Todos nós aqui, eu creio que a maioria estava aqui ontem, ganhou muito com a mensagem. E o Senhor, às vezes, Ele quer falar conosco, e Ele precisa, né? Sim. Falar de uma maneira dura. Né? Nós vemos lá na igreja em Laodiceia, o que o Senhor falou? Que o Senhor repreende e disciplina os que Ele ama. Né? Então, se o Senhor está nos repreendendo, certamente nós temos falhas, nós falhamos, nós caímos. E o que o Senhor faz? Nos repreende. Por quê? Porque Ele nos ama. Senhor Jesus. Da mesma forma como nós repreendemos nossos filhos quando eles erram, o Senhor também nos repreende. Então, as advertências que nós vimos na mensagem de ontem estavam em Colossenses 2, versículo 8, 16 e 18. São advertências que o apóstolo Paulo falou escreveu para a igreja em Colossenses, porque essas advertências, essas coisas que eles estavam fazendo ali, poderiam afastar eles da esperança, né? Eles não estariam firmes na fé e afastariam da esperança, que a gente viu, né, no capítulo 1. E aí no versículo 8 do capítulo 2 nós vimos que temos as filosofias, né? O que é filosofia? É o amor pela sabedoria. Isso é uma coisa boa, né? Uma pessoa procurar o conhecimento, mas Senhor Jesus. As vãs sutilezas, né? Eu vi que sutileza era uma coisa que os inteligentes tinham. Quando uma pessoa era muito inteligente, ela era muito sutil. E as tradições dos homens e os rudimentos do mundo. E no versículo 16 ele também alertou aos Colossenses sobre os julgamentos. Não julgamos. Nós encontramos a mesma advertência, a gente encontra em Romanos, nós encontramos em Gálatas, nós encontramos também em Timóteo, para não ficar julgando as pessoas. Sim. Pelo que ela come, pelo que ela guarda, 7 dias, pelo que bebe. Ó Senhor Jesus. E no versículo 18 a gente viu a advertência de privar Cristo dos outros. Com o quê? Com o que nós conseguimos privar os irmãos de desfrutar Cristo? Com as próprias virtudes. Às vezes a nossa própria humildade pode privar os irmãos de desfrutar de Cristo. Ou então os misticismos, gnosticismo, ascetismo. O que é o misticismo? É uma coisa, né, em busca do sobrenatural. Os irmãos devem ter familiarizado já, visto em alguns lugares, né? Estamos aqui para ver o sobrenatural de Deus. E começa aquele trem, um cai ali, e o outro começa a rodar aqui, e o outro começa a falar em língua, e não sei o quê. Mas cadê Cristo em tudo isso, né? O gnosticismo. O gnosticismo era quando as pessoas entravam a fundo na palavra, crendo em coisas ocultas, e eles começavam a acreditar e tirar a base bíblica de coisas absurdas. Absurdas do ponto de que o Jesus não era Deus. Que o Senhor Jesus apenas era um corpo oco que Deus estava dentro. Mas que Deus não se tornou homem, não. Ele só controlava um corpo humano. Olha só. Que loucura, irmãos. E o ascetismo, ele é as autoprivações, né? Quantas vezes nós mesmos nos autoprivamos das coisas, às vezes para tentar ser mais espiritual. Não sei o que, tudo mais. De certa forma nós devemos nos privar de muitas coisas, mas o erro aqui não é a privação, irmão. O erro do ascetismo aqui não é a privação que está errada, mas é a autoprivação. Não é você que se priva, né? É o Senhor que nos priva. Amém. É o Senhor que fecha o jardim. É o Senhor que amarra a jumenta. Sim. Não é porque, né, é o nosso próprio esforço. Então a gente tem que entender, não podemos tentar entender a palavra de Deus, mas desfrutar do Senhor, nós vimos também. Desfrutar do próprio Cristo.
Mas quem que é esse Cristo que nós devemos desfrutar? No capítulo 1, versículo 19, a gente viu que Cristo é o próprio Deus. No versículo, no versículo 19, né? Cristo é o próprio Deus. No versículo 20, Cristo também é o meio do qual veio a redenção. Ele foi a ferramenta. No versículo 21 e 22, nós vemos que nós precisávamos dessa redenção. E Cristo fez essa redenção e Ele mesmo vai apresentar perante Ele como santos, né? Nós como santos inculpáveis e irrepreensíveis. No versículo 23 nós vimos que a fé nós devemos ter em Cristo. E também vimos que a esperança que fala do versículo 23 também é a esperança de Cristo em nós. Então assim, são aqui 1, 2, 3, 4, 5 versículos, todos eles falando de Cristo. Nós não devemos afastar de Cristo. E essas advertências Paulo escreveu exatamente por isso, porque essas coisas afastam nós de Cristo. Então esse foi só um rapidamente aqui. E aí eu queria tocar mais aqui sobre a velha criação e a nova criação do Senhor. Que ontem a gente viu que existem duas criações de Deus. Uma Ele criou com a palavra. Deus falou e as coisas existiram. Poderoso, o Senhor é poderoso. Mas existe uma outra criação que Deus criou a partir de uma ressurreição do próprio Senhor Jesus. O Senhor ressuscitou e foi criada uma nova criação. Essa criação é Cristo e a igreja. Cristo e o seu corpo. Nós falamos que a igreja é o corpo de Cristo. Mas se a igreja é o corpo de Cristo, a própria igreja é Cristo. Eu não posso falar aqui que o irmão Pedro é a cabeça é de Edivaldo, o corpo de Pedro. Não, a cabeça do Pedro e o corpo também é dele. Então a igreja, sendo o corpo de Cristo, também é Cristo. É a extensão dele. E isso é muito interessante, irmãos, porque a própria Bíblia fala que quando Cristo ressuscitou, ele foi gerado. Ele nasceu de novo. Então, o próprio Senhor Jesus teve dois nascimentos. Um nascimento que veio da Virgem Maria e o outro nascimento quando ele foi ressuscitado. Senhor Jesus. Então, vamos ler Atos, capítulo 13, versículo 33. Capítulo 13, versículo 33 fala assim: como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito: tu és meu filho e hoje te gerei. Ou seja, ele falou assim, que ressuscitando Jesus. Qual que é a base bíblica de ressuscitando Jesus? Que o próprio Deus falou: tu és meu filho e hoje te gerei. Hoje quando? No dia da ressurreição. Isso está lá em Salmo 2. Salmo 2 é um salmo profético que Davi escreveu, e lá ele falou sobre isso. Tu és meu filho e hoje te gerei. É a ressurreição de Cristo. E no versículo seguinte do salmo, ele fala assim para o próprio Senhor, depois que gerou ele da ressurreição: pede, né? Pode pedir, que eu vou te dar todos os reinos, e toda a terra vai ser tua, né? Olha só, o Senhor, ele recebeu essa proposta depois da ressurreição, mas ele recebeu essa proposta também antes, com Satanás. Mas o Senhor joga limpo, né? Ele conquista o reino merecido, não de forma injusta. Senhor Jesus. Então a gente viu que a velha criação e a nova criação existem. E quem que é a velha criação? Eu não preciso ler Gênesis 3 de Adão, porque meus irmãos todos já sabem. Mas o que aconteceu quando o Senhor criou o homem e o homem caiu? A gente leu também um versículo que fala sobre isso. O homem, quando ele caiu, quando ele pecou, o pecado entrou. E com o pecado veio a morte. O que isso quer dizer, irmãos? Que o homem, ele agora é um estrangeiro e inimigo. A gente leu um versículo, lembra? Que lá em Colossenses, que nós éramos estranhos, né? Colossenses 1,
versículo 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos. Adão, quando pecou, ele virou um estranho. Sabe o que é um estranho? É uma pessoa que não está no lugar que ela tinha que estar. Né? Sim. Você vê aqui, entra um cara vestido de palhaço aqui. Né? Ele é um estranho. Ele não tinha que estar aqui, ele tinha que estar no circo. Por que ele está vestido de palhaço? É um estranho. Quando você vai para um outro país, o que você é? Um estrangeiro. Por quê? Você não sabe onde você está, você não sabe falar a língua do povo, tudo mais. Então Adão era um estranho. E onde que Adão devia estar então? Quando ele pecou? No Hades. No Hades é o lugar dele. Entendeu? A partir do momento que o homem está vivo na terra, todos nós somos estranhos. Você não está no lugar que você devia estar. Todos nós aqui deveríamos estar no Hades. Mas nós estamos aqui como estranhos. Da mesma forma, o Senhor Jesus, quando veio à terra e viveu como homem, sem pecado, é o contrário. Quando ele foi para o Hades, ele era um estranho lá. Ele falou assim, esse homem aqui não devia estar aqui. Todos os homens que estão aqui deveriam estar aqui. A Bíblia fala até que quando Davi morreu, foi sepultado e ficou lá. Lá era o lugar dele. Mas com o Senhor era diferente, porque o Senhor ressuscitou. Né? Senhor Jesus, vamos ler Atos capítulo 2, versículo 22. Atos 2, versículo 22. Fala assim: varões israelitas, atendei essas palavras. Isso aqui Pedro estava falando para os judeus. Jesus do Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. 24 fala assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não podia reter o Senhor, porque ali não era o lugar dele. Oh, Senhor Jesus, que rico isso, né? E todos nós, como Adão, estrangeiros, assim também, eu queria fazer uma comparação aqui de duas ressurreições que existiram, que é a de Lázaro e a do Senhor Jesus. O lugar de Lázaro era o túmulo, ele devia ficar lá. O Senhor não. Vamos só aqui ver no João, capítulo 11. Algumas coisas aqui. João capítulo 11, versículo 17. Né? João 11, 17. Isso. Fala assim, né? Lázaro ficou enfermo, e aí a Maria falava: Jesus, vem aqui, meu irmão está doente, vem para cá curar ele. E Jesus não ia. Ele ficou mais doente e morreu. E aí chegou a notícia para Jesus: ó, Lázaro morreu. Não, ele não morreu, não, ele tá. Né? Os irmãos vê o capítulo 11 todo. E lá no versículo 17 fala: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Havia 4 dias que ele foi sepultado. Fala: nossa, como Jesus demora. Não, irmãos. Tem tudo seu tempo. Há quase 4.000 anos atrás, Adão estava sendo morto pelo pecado caído. Veja só o paralelo. 4 dias. Há 4.000 anos atrás, o homem estava caindo. Mas chegou o dia da ressurreição. Né? Não vai passar de 4. Porque o Senhor Jesus estava ali e ele ressuscitaria, trazendo uma nova criação. Aí no versículo 33, vendo o povo chorando, né? Bem assim como os judeus me acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então estava aquela choradeira, indo para lá e para cá, e o povo estava dentro de casa e fora de casa, e não sei o quê, e o Senhor não conseguia nem entrar na casa, porque
Quando eles viram o Senhor, eles já foram atrás do Senhor e tudo mais, aquela choradeira. E aqui quando fala que agitou-se no espírito e comoveu-se, não quer dizer, irmãos, a tradução original aqui não quer dizer que o Senhor ficou triste. Aqui quer dizer que o Senhor se irou, ficou profundamente irado. E no versículo 35, que fala que Jesus chorou, ele chorou de raiva. Por quê, irmãos? Porque Jesus estava vendo o que um dos inimigos dele faz com a gente. O que um dos inimigos dele... A morte é o inimigo do Senhor. E o que a morte faz conosco? Faz nós cairmos em lágrimas. A morte, irmãos, não é uma coisa só física. Ela afeta o nosso emocional. Quando alguém querido nosso passa por alguma coisa, nós nos tornamos totalmente incapazes, fracos, e nós choramos. E o Senhor vendo o que o inimigo dele estava fazendo com as pessoas que ele amava. No começo do capítulo nós vemos que Jesus amava aquelas pessoas. Mas o que o inimigo, morte, estava fazendo com eles? Torturando. A morte é uma tortura para nós. Então Jesus chorou de raiva. E aí, versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Olha só, irmãos. Jesus teve que mandar assim: tira essa pedra. E eles falaram: não, Jesus, está fedendo. Faz 4 dias que ele está aí. Já está cheirando mal. Versículo 43. O Senhor orou. Depois da oração, no versículo 43, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem cá fora. Né? Saiu aquele que estivera morto. Lázaro saiu. Irmãos, o Senhor faz vir à existência as coisas que não existem com o poder da sua palavra. E com o poder da palavra do Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro. Mas veja só, irmãos, Lázaro foi ressuscitado novamente na condição dele, né? Na condição de quê? De que ele é um homem pecador, que o lugar dele era o Hades. Foi uma ressurreição ali só para mostrar a glória do Senhor, porque Lázaro também era uma figura de que a humanidade morreu, mas que haveria um recomeço, haveria uma ressurreição. Mas a ressurreição verdadeira não era do próprio Lázaro, era do Senhor, que estava sendo anunciado ali. E ele fala assim: tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lençol. Então Jesus ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Porque quando uma pessoa morria naquela época, as pessoas enfaixavam. Começando nos dedos, depois ia para os braços, enfaixando, depois botava ali o bálsamo, enfaixava mais um pouquinho, depois passava mais bálsamo, né? Era um jeito de conservar o corpo. E deixava assim só a cabeça com um lenço. Deixava aqui só o rosto, com um lenço assim para a pessoa poder ver o rosto e tudo mais, mas também deixava. E quando o Lázaro ressuscitou, ele veio todo ligado de atadura. E o Senhor falou assim: agora pega uma faca e corta ele, liberta ele disso aí, desatai. E aí ele passou a viver normalmente. Agora a gente vai ver a ressurreição do Senhor Jesus, que agora é da nova criação. João, capítulo 20, versículo 1. Fala assim: no primeiro dia da semana, João 21. Primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Primeiramente, ninguém precisou mandar que a pedra seja removida como foi com Lázaro. Então, chegou lá, a pedra já estava removida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e os outros discípulos a quem Jesus amava e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Porque ela olhou que a pedra
estava fora do lugar e já foi correr, ela não foi nem. Aí roubaram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, versículo 4, e chegou primeiro ao sepulcro. Então João chegou primeiro ao sepulcro e abaixando, porque o sepulcro ele era feito um pouquinho mais baixo do nível do chão. Então tinha uma escadinha que você entrava no sepulcro. Então quando ele chegou perto do sepulcro, ele abaixou para ver. E o que ele viu? Os lençóis de linho. Ele viu os lençóis que estavam envolvidos do Senhor, que amarraram o Senhor. Todavia ele não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegando, e entrou no sepulcro, e ele também viu o lençol. Então Pedro entrou. Pedro chegou a entrar e viu o lençol. Versículo 7. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado em um lugar à parte. O que isso quer dizer, irmãos? Ninguém veio desatar o Senhor, rasgar. Ele estava ali assim como ele foi enrolado nos lençóis, o lençol estava ali, só que então não tinha como alguém ter pegado o corpo do Senhor Jesus, né? Sem ter cortado os lençóis, sem ter rasgado. Então é como se o Senhor tivesse saído daqueles lençóis sem precisar desatar. Percebe, irmãos? A diferença da ressurreição de Lázaro, quando eles tinham que pedir para te remover pedra, pedir para desatar ele, mas o Senhor ressuscitou. Amém. Mas ao mesmo tempo que ele atravessou esses lençóis de uma maneira, com o corpo glorificado, ele também foi capaz de pegar o lençol do rosto e colocar à parte. Por quê? Porque ele já estava com o corpo glorificado. Amém. Ele já era a nova criatura. Amém. Ali foi gerado, como diz lá em Salmo 2. Então, versículo 8, entrou também o outro discípulo e chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. Irmãos, como é que uma pessoa vai crer que a pessoa ressuscitou se não viu o corpo? Exatamente porque ele estava do jeito que estava, mas sem o corpo. Eles sabiam que o corpo de glória poderia fazer isso. Não um corpo de humano nosso, mas é um corpo glorificado. Essa é a nova criação. Ó Senhor Jesus. E quando a gente percebe essa ressurreição do Senhor, né, a gente vê que o Senhor veio nos resgatar através da ressurreição. 1 Pedro 1, 3, o que nós lemos lá? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Nós temos uma esperança viva e fomos regenerados. Mas por que, irmãos? Mediante a ressurreição. O Senhor foi ressuscitado. Isso nos deu uma esperança e também nos deu uma regeneração. E 1 Timóteo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, fala assim, versículo 14, só para falar, que guardares o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando para Timóteo guardar, né, a palavra até o Senhor voltar, o qual, versículo 15, em suas épocas determinadas há de se revelar pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade. A nova criação, irmãos, a morte não pode tocar. É um corpo glorificado que não morre, é imortal, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz. É imortal. E no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, fala: e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Amém. Veja, irmãos, o Senhor destruiu a morte. Amém. Glória a Deus. Glória Senhor a Deus. Jesus. E o que é a morte, irmãos? Né?
a morte e o pecado e a lei andam juntos. Você sabia disso? A morte, o pecado e a lei. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15, versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, né? E a força do pecado é a lei. Todos nós estamos debaixo da lei, irmãos. No natural, né? Quando Adão. E essa lei é a força do pecado. E o pecado é o aguilhão da morte. Olha só, um vai puxando o outro, e no final dá uma morte. Mas o Senhor venceu a morte. Porque em Gálatas 4, versículo 4 e 5, fala que o Senhor nasceu de Maria, de mulher, sob a lei. O Senhor nasceu sob a lei. E quando ele foi para a cruz, ele também acabou com a lei. Ele acabou com a lei, acabando assim com a força do pecado, e acabando assim com o aguilhão da morte, e acabou também com a morte. E ele ressuscitou. Porque a morte não pôde segurar o Senhor Jesus. E aí veio a nossa esperança, irmãos. Aqui no 1 Coríntios 15, 55, na verdade, esse capítulo 15, ele fala que como nós vamos ser transformados também no nosso corpo, assim, um corpo de glória, assim como no Senhor, quando ele voltar. E aqui ele fala assim, 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então assim, quando o Senhor voltar, irmãos, onde vai estar a morte? Cadê? Nós vamos ter um corpo glorificado. Amém. E a morte não vai poder mais nos dar medo, nos atacar. Veja, irmãos, como essa esperança deve nos confortar. Porque, irmãos, nós vemos quantos entes queridos nós já perdemos. Ou quantos entes queridos estão prestes a nos deixar. Né? Porque a morte vai tragar, vai pegar. E às vezes a morte está atrás de nós também. Mas quando o Senhor voltar, tudo isso vai acabar. Amém. Até aqueles irmãos queridos, né? Tivemos notícias ontem. Aqueles irmãos queridos que já foram, até eles vão ser libertos da morte. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor voltou. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu não tinha. A minha intenção não era ler essa porção não, mas vamos para Isaías. Isaías, capítulo 35. Porque às vezes a gente pensa que a gente nos entristece pelas coisas desse mundo, pela morte. E a gente vai ler aqui no Isaías 35. Fala sobre a volta do Senhor. O deserto, ele fala assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Amém. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Está pulando de alegria? O que está exultando? Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Sarão. O que está acontecendo? Aí fala: eles verão a glória do Senhor. Amém. O esplendor de nosso Deus. Olha só porque eles vão ver. Eles estão exultando e pulando. Eles vão ver o Senhor. Eles vão ver a glória do Senhor. Isso aqui, na verdade, é só um spoiler, né? É só o que está vindo. No versículo 3, ele volta para antes da volta do Senhor. A nossa realidade.
Versículo 13. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Olha, irmãos, como nós largamos as coisas muito rapidamente, né? As mãos frouxas. Às vezes eu vou pegar as coisas do Senhor, agora eu vou pegar firme e cai. Ou o joelho vacilante, né? Às vezes a gente está andando, achando que está andando e vai lá e cai. Fortalecer as mãos frouxas, firmar os joelhos. Dizei ao desalentado de coração, ao que está triste de coração, pega o seu irmão que está triste de coração, ele está triste, sente forte. Não tem mais. Fala para o seu irmão, ser forte, irmãos. Precisa ficar. Eu sei que você está triste de coração, mas ser forte. Não temas. Eis que o vosso Deus, a vingança vem. A retribuição de Deus. Irmãos, a vingança vem. Que vingança é essa? Que vingança é essa? Que isso? Quantos de nós queríamos nos vingar da morte? Nossa, eu não aceito. A pessoa está passando por isso, não aceito que uma pessoa sofra. A vingança vai vir. Então, ser forte. Não temas. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e nos salvará. Amém. Senhor Jesus, Ele vem e nos salvará. Amém. Ele vem e nos salvará. Amém. Ele vem e nos salvará. É por isso que as coisas estão exultando, estão pulando de alegria. Amém. E no versículo seguinte ele fala o que vai acontecer, irmão? É uma coisa que é o que nós mais queremos, é o nosso desejo. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Né? Às vezes você conhece alguém que perdeu a visão, alguém que nunca enxergou, essa pessoa vai voltar a ver quando o Senhor voltar. Alguém que não escuta mais, né? Ele vai voltar a ouvir. Os coxos saltarão como servos. Né? Às vezes nós conhecemos gente que perde o movimento. Está numa cadeira de roda, às vezes perde mais movimento, está numa cama. Isso vai nos entristecendo. Senhor, a gente ora, Senhor, levanta essa pessoa, cura ela, que não vem. Mas aqui está falando que quando o Senhor voltar, os coxos, as pessoas já perderam os movimentos, eles vão saltar. Amém. Como servos. Amém. E a língua daquelas pessoas mudas que não falam mais vão cantar. Amém. Oh, Senhor Jesus, imagina isso. Como nós... Perceba como o Senhor ficou com raiva da morte, das coisas que vão tragando nós. Mas como Ele virá também. Né? Ele falou que Ele vem e Ele salvará. Então todas essas coisas, irmãos, todos vão enxergar, todos vão escutar, todos nós vamos saltar. A areia, aqui fala, né? Pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo, e a areia esbraizada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam chacais, crescerá erva com canas e juncos. Então assim, acabou a seca, acabou, porque o Senhor voltou e chegou à glória. Amém. E ali haverá bom caminho. O caminho se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que ele caminhe não errará. Né? Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ó Senhor Jesus. Ali haverá leão, animal feroz, não passará por ele. Né? Ali não haverá leão. O inimigo não vai estar lá, irmãos, querendo nos tragar. Animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão assim com cântico de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Sabe o que é uma alegria eterna? Nós ficamos alegres muitas vezes, mas essa alegria passa, né? Aqui está falando de uma alegria que é eterna. Coroará sua cabeça, gozo e alegria
alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Imagina, irmãos. Hoje eu quero ficar triste. Não consegue. Ele está fugindo. Eu quero chorar, mas eu não consigo, porque a alegria não me larga. Glória a Deus. Mas por quê? Porque o Senhor veio. E o que aconteceu demais? Nada. Eu só estou vendo a glória dele. Glória a Deus. Só de ver a glória dele, todas as coisas já foram transformadas. Amém. Amém. A morte já acabou. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa é a nova criação. Amém. Uma criação da qual o próprio Deus faz parte dele. O próprio Deus entrou e saiu nela. Diferente da outra, que ele só falou e veio existir. A nova criação, o Senhor ressuscitou. Ó Senhor Jesus. Então, a gente viu, né, que o Senhor é o primogênito de toda a criação. Na criação ele é o primogênito, ele tem uma posição mais elevada. Mas ele também é o primogênito de entre os mortos. Por quê? Porque ele é uma nova criação. E ele vai ser primogênito de muitos irmãos, porque ele prometeu que nós também vamos desfrutar de maneira plena disso. Hoje nós desfrutamos do Espírito, de uma vida de ressurreição, invocando o nome do Senhor, andando no Espírito, o Senhor falando conosco. Mas quando o Senhor voltar, vamos desfrutar plenamente do nosso próprio corpo glorificado. Nossa, Senhor Jesus, assim como ele ressuscitou, não como Lázaro ressuscitou, mas assim como o Senhor ressuscitou, ele vai ressuscitar nós. Nossa, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa glória vai acabar com tudo. Então, assim, irmãos, quer na velha criação, quer na nova criação, é o Cristo e a sua obra que deve aparecer. Amém. Amém. E só para concluir aqui, irmãos, na nossa vida, em todas as coisas que nós fizermos e escutarmos, quer hinos, quer mensagens, palavras, ler a Bíblia, todas as coisas, lembre, ele tem que ver a pessoa de Cristo. Amém. Ele tem que ver a obra de Cristo aqui. Amém. Se eu não estou vendo a obra de Cristo, se o meu louvor, se o canto, se a mensagem não está falando do Senhor Jesus Cristo, amém, e da sua obra, então, irmãos, tudo isso é vão. Não vale nada. Porque Ele tem lugar em todas as coisas. Nós acabamos de ver, irmãos, quem é Ele. Né? O Senhor tem que aparecer Ele e sua obra. Amém. Porque eu terminei, né, esse versículo de Isaías, eu tenho meditado, eu não tinha planejado ele na mensagem, não. Mas lembra, irmão, o que vai acontecer na volta do Senhor? E por que Paulo fala que nós devemos nos consolar com a volta? Irmãos, a gente não vai achar consolo nessa terra, se você parar para pensar. Mas o consolo vem da esperança, que é Cristo em nós. E quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém.